Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Pode sentar. Glória a Deus. Deus, nós queremos nesta noite, assim como com Samuel, ouvirmos a tua voz. Assim como teu filho Samuel te ouviu chamar, nós queremos te ouvir a chamar o nosso nome nesta noite e a falar conosco. Deus, que o teu Espírito Santo, o Consolador amado, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aquele que leva a nossa oração ao teu trono como convém, possa falar a cada coração nesta noite, para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. É interessante, igreja, que a palavra do Senhor começa dizendo que o menino Samuel ministrava perante o Senhor. Nessa época ele ministrava perante Deus sobre a direção do sacerdote que era Eli. Naquela época havia os sacerdotes que eram os únicos que tinham acesso direto ao Pai, porque até então Jesus não tinha vindo. Depois da morte de Jesus foi que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e eu e você temos livre acesso para conversar com Deus sem precisar que um sacerdote esteja intercedendo por nós. Aquele que intercede é o Espírito Santo. Amém. E a Bíblia diz que esse menino Samuel, ele ministrava perante o Senhor. E eu fico a imaginar se este jovem rapaz que ministrava perante o Senhor, mesmo ministrando perante o Senhor, como diz no capítulo, no versículo 1, interessante que no versículo 7, ele diz que Samuel ainda não conhecia o Senhor. Samuel ministrava na casa do Senhor, mas no versículo 7, se você ler, ele diz que ele ainda não conhecia o Senhor. E aí você fica dizendo assim: como ele ministrava ao Senhor se ele não conhecia o Senhor? Veja bem, nós somos servos do Senhor, estamos hoje aqui, dentro da casa do Senhor, somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, conhecemos a Deus porque o servimos porque o conhecemos, nosso nome está escrito no livro da vida, mas muitas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, ministrando ao Senhor, mas Deus está falando conosco e a gente está ouvindo a voz que está do nosso lado, ou achando que quem está falando com a gente não é Deus. Verdade. Quantas vezes você adentra a casa do Senhor, senta aí onde você está, e Deus começa a ministrar o teu coração através de um louvor, através de um corinho, através de uma oração, através da palavra ministrada, e você está desapercebido que é Deus que está falando com você. Porque quando você olha, os seus olhos só conseguem contemplar o irmão que está aqui na frente, a irmã que está aqui na frente. Você escuta a voz dela, então você entende que é ela ou ele que está falando, quando na realidade é Deus que está falando ao teu coração, através da vida de alguém. Nesse texto aqui é um pouco diferente, porque é o próprio Deus que está chamando aquele menino. É Deus quem o
filhos, ela era estéril. Mas ela conhecia ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E se você conhece, eu creio que você conhece este Deus, você pode fazer a mesma coisa que Ana, a mãe de Samuel, fazia. Ana, quando ia ao templo, Ana dobrava os seus joelhos e Ana orava a Deus e Ana pedia a Deus por um filho. Aleluia. E às vezes nós estamos como Ana, adentrando a casa do Senhor, dobrando os joelhos e pedindo a Deus alguma coisa. E é interessante que todos os anos Ana subia ao templo, à casa do Senhor, e todos os anos Ana pedia a mesma coisa. Só que quando foi durante um ano diferente na vida dela, Aleluia. que essa noite seja diferente na tua vida. Amém. Que essa noite o Espírito Santo de Deus possa Aleluia. falar ao teu coração como Ele próprio Deus falou com Samuel naquele dia. Aleluia. E aí Ana, quando chegou na casa do Senhor naquele dia especial, Ana já não suportava mais pedir a Deus um filho. Às vezes estou eu e você assim. Nós adentramos a casa do Senhor e nós não suportamos mais pedir a Deus a mesma coisa. Verdade. Deixa eu te ensinar algo que com certeza você já ouviu alguém falar. Quando você pedir a Deus, peça a Deus para a glória do nome dele. Amém. Peça a Aleluia. Deus para que o nome dele seja exaltado quando você receber a sua vitória. Aleluia. Peça a Deus para quando ele te conceder a graça que tu estás pedindo, o mundo que esteja à tua volta possa dizer verdadeiramente: Deus ouviu a oração daquela mulher, Deus ouviu a oração daquele homem, Deus concedeu a ele, Deus concedeu a ela a petição dela. Glória a Porque Deus. naquele ano, quando Ana subiu ao templo, que ela mais uma vez pediu a Deus a mesma coisa, ela disse: Deus, se tu me deres, eu vou te devolver. Vai ser para ti, Senhor. Glória a ti, Senhor. E é interessante, igreja, Aleluia. que ela não pediu: Deus, dá-me um carro para usar na tua obra. Deus, dá-me uma casa para eu poder morar, para eu poder acolher os teus filhos. Não, ela disse: Deus, dá-me um filho. Dá-me um filho quando tu me deres. Se tu me deres, Senhor, eu vou devolver. Eu vou te dar na obra. Ele vai ser usado na tua obra. E esse menino que essa mulher fez a oração é esse menino chamado Samuel. No determinado tempo, Ana voltou ao templo e deixou aquela criança para ser criado pelo profeta, pelo sacerdote Eli. E Samuel trabalhava na casa do Senhor. Amém. E Deus olhava para Samuel. Escute, Deus olha para você. Amém. Glória a Deus Deus. olha quando você chega em casa cansado ou cansada, mas você diz assim: Senhor, eu vou para a tua casa, porque lá na tua casa eu sinto a tua presença, porque lá na tua casa eu escuto a tua voz falar comigo, papai, é mesmo porque lá na tua casa eu sinto a graça que vem de ti, Senhor, porque na tua casa eu sinto o teu amor. Aleluia. E Samuel estava na casa do Senhor, trabalhando na obra. Samuel fazia a obra do Senhor. Samuel ajudava ele. E Deus contemplava lá do céu. Aleluia. Deus olha para você. Amém. sabia? Deus olha para a tua vida. Deus olha para aquilo que você faz. Mesmo que você ache assim: ah, ninguém está me vendo aí. Os olhos do Senhor estão contemplando a tua vida e a minha vida. E Deus diz assim: Samuel. E Samuel escuta uma voz. Mas aquela voz que Samuel escuta, ele não consegue compreender como a voz de Deus. Ele acha que quem chamou ele foi aquele que estava próximo dele. Às vezes você acha que quem está falando com você é a pessoa que está aqui na frente dirigindo o culto. E é interessante que às vezes a gente diz até assim: ah, mas a irmã sabe o que eu estou passando. Foi por isso que ela disse isso. Ei, foi não, viu? Obrigada, Jesus. Foi não. Ela disse porque o Deus Todo-Poderoso mandou ela Que dizer. lindo, Jesus. E o que Deus manda a gente falar, ele se responsabiliza. Aleluia. Ah, foi a irmã disse É assim: mesmo Deus, assim. faça isso assim. É porque ela sabe que eu estou passando. É não. É porque Deus nesta noite resolveu falar contigo. Resolveu falar no teu coração. Resolveu te chamar e te dizer: sou eu, filho. Sou eu, filha. Aleluia. Que estou falando com você. Estou lhe dizendo
chamando. Aleluia. Glória a ti, Pai. Aí Samuel levanta. Entende, Samuel, que foi Eli que o chamou. Ele sai do lugar e chega. Fala, Senhor, o que tu queres? Aí ele diz, eu não te chamei. Eli simboliza eu e você. Quando Deus diz assim, filho, filha. Aí eu, Deus, não, foi a irmã que falou. E Deus disse, aí Deus vai falar de novo. Samuel retorna e vai até Eli. Ele diz, eu não te chamei não. Novamente, 3 vezes. Samuel escuta novamente a voz de Deus dizendo, Samuel. E ele vai para Eli e ele diz, eu não te chamei. Só que naquela hora ele entende que aquela voz que Samuel ouvia era a voz de Deus. Aleluia. Nessa noite, que você possa entender que a voz que fala não é a voz da pessoa que está aqui na frente, Aleluia. mas é a voz de Obrigada, Deus. Jesus. Como tu és lindo. E que você entenda que Deus não desiste. Amém. Amém. Que Deus não desiste de te conceder o que Ele prometeu. Que Aleluia. Deus não desiste de abençoar a tua vida, ainda que aos teus olhos esteja demorando bastante. Ei, eu e você, quantos dias, quantas horas? Deus é eterno. E aí, Deus mais uma vez chama Samuel. E nesta hora, Samuel já estava entendendo que não era Eli que o chamava. Aleluia. Samuel diz, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aleluia. Glória a ti, Deus. Deus fala conosco quando Ele nos diz, acorda, eu te chamei para orar, acorda, eu te chamei para louvar, Aleluia. acorda, eu te chamei para dirigir o culto, acorda, eu te chamei para evangelizar, acorda, Amém. eu te chamei para levar a palavra aos teus familiares, Amém. acorda, eu te chamei para abençoar a obra, acorda, eu te chamei para ficar lá na porta. E Deus chamou Samuel e Deus disse a Samuel, olha, Aleluia. Tu és grande. vou Tu és. te levantar. Você quer ficar de pé diante de Deus? Fique de joelhos primeiro. Amém. Sabe? Porque para ficar de pé diante de Deus, primeiro a gente fica de joelho. Aleluia. O chamado de Deus para a vida do homem é diferente. Sabe? Quando Deus chama alguém, Deus não chama ele para ser grande. Deus chama ele para falar do grande. Amém. Quando Deus chama alguém, Deus não chama alguém para ele aparecer. Deus chama para que você e eu façam o nome dele aparecer. Por isso que muitas vezes nós não entendemos o chamado de Deus. Porque Glória quando nós ouvimos Deus falar, nós achamos, agora Deus vai me usar, Deus vai fazer isso comigo. Não, aí Deus diz, não, eu quero que tu coloque o meu nome lá em cima. Amém. Que tu diga para o mundo que eu sou na tua vida. Que tu és pequeno como Samuel, tu és jovem, mas que aquele que está te chamando é o Deus grande, é o Deus que muda o quadro da Glória a história. Deus. É verdade. É assim que eu creio, Deus. O Aleluia. chamado de Deus na vida de Samuel é o mesmo chamado de Deus para a tua vida. Amém. Deus não chamou a gente para ficar unicamente sentado no banco de igreja. Verdade. Deus chamou a gente para fazer a diferença numa sociedade. Aleluia. Deus chamou a gente para que a gente possa contagiar as pessoas que estão ao nosso lado. Para que Aleluia. todo mundo não acredite, a gente possa acreditar que existe um Deus que ainda chama o ser humano para ser usado na sua obra. Aleluia. Que existe um Deus que pega uma coisa que é nada e transforma num tudo. Amém. E Deus chamou esse jovem Samuel e Deus fez dele um grande homem. Amém, Jesus. Faz assim com a tua igreja, Jesus. Deus deu a Samuel a unção de profeta, a unção de sacerdote e a unção de juiz. Samuel era um jovem quando Deus o chamou. Mas Deus, quando chama alguém, Deus concede a este alguém a capacidade de fazer a obra que Ele quer que faça. Misericórdia, Jesus. Não diga para Deus que você não tem condições. Apenas creia que o Deus que está dizendo assim, eu vou colocar em tuas mãos esta obra. Tu digas assim, Senhor, eu realmente não posso, mas
forma que as pessoas eram atraídas a estar perto dele. A sua vida tem que atrair as pessoas. Quando alguém chegar perto de você, ele tem que sentir o desejo de estar perto de ti, porque da tua boca é para sair a palavra de Deus. Quando tu abrires a tua boca, é para tu falares da grandeza do Senhor, é para tu falares daquilo que Deus é, daquilo que Deus pode, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus dá ao ser humano. Glória a Deus, aleluia. Samuel era um jovem, mas foi um jovem usado tremendamente por Deus. E se você quer ser usado por Deus, aleluia, você precisa fazer como Samuel. Fala, Senhor, que o teu servo está a ouvir a tua voz. Sabe, igreja, quando Deus fala com alguém, às vezes a gente diz: Senhor, fala comigo. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Senhor, fala comigo. Eu estou nessa situação tão difícil. Senhor, fala alguma coisa para mim. Aleluia. Aí Deus fala. Amém. Mas o que Ele fala não é o que eu queria ouvir. Aí às vezes eu digo assim: Deus não falou comigo. Todas as vezes que você adentra a casa do Senhor, Deus fala com você. Aleluia. Deus diz para você o quanto Ele ama, o quanto você é importante para Ele, o quanto você é fundamental na obra do Senhor. Deus diz para você o valor que você tem. Você não está aqui por acaso. Verdade. Você não está aqui porque não tinha o que fazer em casa. Você está aqui porque Deus trouxe você nesta noite para dizer: atenta aos teus ouvidos, pois eu estou falando contigo. Amém. Eu estou te dizendo o que é para tu fazer. Eu estou te conduzindo na minha vontade. Ei, dê ouvidos à voz do Senhor. E não ache que é o homem que fala com você. Aleluia. Porque quem sabe o que fazer, quem sabe o que dizer, como conduzir é Deus. Lembre-se que não é a tua vontade, é a vontade de Deus Todo-Poderoso. Deus, quando escolhe alguém, Ele escolheu você nesta noite para estar neste lugar. Ele escolhe porque Ele simplesmente quer usar você. Ai, irmã, mas é tão difícil. O que é difícil para Deus? O que é impossível para Deus? O que é que Deus não pode fazer por tua vida e por minha vida? Aleluia. Olhe para aquele que lhe chamou. Olhe para aquele que olhou para você e disse assim: eu amo tanto aquela mulher. Eu amo tanto aquele homem, que eu vou dar o que eu tenho de melhor, Jesus. Amém. Eu vou enviar meu filho a morrer naquela cruz. Amém. Porque Obrigada, eu o amo, porque eu a amo e porque eu quero que ele e ela entenda que eu tenho um chamado na vida dela, eu tenho um chamado na vida dele, e o chamado que Deus tem é para fazer a obra do Senhor. Como é que eu faço a obra, irmã? Já que eu trabalho no teu tempo, você pode dobrar os joelhos e dizer: Deus, vai fazendo aquilo que eu não posso fazer. Amém. Como é que eu faço a obra, irmã? Você pode dizer assim: olha, eu não sou muito de orar, mas eu posso abençoar a obra. Amém. Eu vou usar o que eu tenho para poder abençoar a obra do Senhor. Como é que eu faço a obra, irmã? Se eu não tenho jeito, ei, mas você pode olhar para alguém e dizer: bom dia, tu sabia que Jesus te ama? Boa tarde, tu sabia que Jesus tem um plano na tua vida? Boa noite, tu sabia que Ele morreu na cruz para te dar salvação? Amém. Às vezes nós achamos que fazer a obra é só quem está aqui à frente com o microfone. Não, Deus precisa de mim e de você. Não é que Deus precise, é que Deus quer usar a mim e a você para que o nome dele seja exaltado lá fora. Para que as pessoas nessa sociedade possam ver que existem pessoas diferentes como era Samuel. E o chamado de Deus para a vida de Samuel é o mesmo chamado de Deus para a tua vida. Como, irmã? Para fazer a obra. Fazer a obra é falar do Deus Todo-Poderoso. Samuel cresceu em obediência a Deus. O nome de Samuel foi conhecido na terra de Israel, o povo de Deus. Samuel ungiu reis. Samuel julgou causas.
Samuel fez maravilhas através do nome do Senhor. Agora, primeiro ele ouviu a voz de Deus. E é interessante. Talvez você possa pensar nesse momento: eita, mas eu já perdi a oportunidade. Passou